Olá, povo de Deus! Sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 26 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir da profecia de Daniel 7, de 2 a 14, Lucas 21, 29 e 33. Continuamos nossa reflexão sobre o livro de Daniel. E hoje temos uma visão noturna extremamente simbólica do profeta. A alegoria apresenta o mar e 4 feras, dando um sentido à história narrada. Exatamente, o mar simbolizava a história da humanidade e as feras, os impérios que dominaram o Oriente Médio do século II a.C. O leão é o Império Babilônico, o urso, o Império Medo, o leopardo, o Império Persa, e a fera medonha, o Império de Alexandre Magno. Este foi descrito como um animal terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que são descritos antes. Tinha 10 chifres. Diz Daniel, eu observava estes chifres e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno. E em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Os 10 chifres são os reis da dinastia grega dos Seleucidas, que dominaram a Síria no século II a.C. O chifre pequeno é o Antíoco IV Epífanes, que para consolidar seu poder livrou-se de vários concorrentes. Depois disso, o autor disse que Daniel, na sua visão, decifrou o mistério do governo da história. Diz Daniel, eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Essa descrição é do governo do próprio Deus, cercado de seus anjos. Os livros contêm o registro de tudo que a humanidade faz. E é por meio dele que se faz o julgamento da história. Continuando a visão, diz Daniel, eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços, e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por um certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna e eis que, dentre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. O misterioso Filho de Homem é uma personificação do povo fiel, que recebe de Deus o reino, que terá duração eterna. Daí que vem a ligação com a vinda de Jesus como o Filho de Homem, instaurando o reino de Deus, um reino de justiça, de paz e de amor.
Lucas 21, 29 e 33. Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O capítulo 21 de Lucas é marcado pelo discurso escatológico, onde temos a grande tribulação, a questão da parousia e como a parábola da figueira, e termina com o tema da vigilância. Fim dá sinais, porém há sinais intermediários, como a derrocada de Jerusalém, que a geração à qual Lucas escrevia foi assistente. A figueira tem um poder de resiliência ao fogo e à poda. Quando começa a brotar, é sinal de mudança de estação. O reino de Deus não passa, ainda que tudo pareça ser o fim definitivo. O nosso texto de hoje também nos sugere a questão do discernimento dos sinais dos tempos. Tema caro para o nosso Concílio Vaticano II. Num tempo difícil como o nosso, sobretudo no Brasil, sejamos os cristãos e cristãs uma igreja que a todo momento escuta os sinais dos tempos. É a nossa missão, escreve o teólogo Marco Sassatelli. Para cumprir sua missão, a igreja a todo momento deve escutar os sinais dos tempos, ou seja, ouvir a voz de Deus nos acontecimentos e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder de maneira adaptada a cada geração às interrogações eternas sobre os significados da vida presente e futura e de suas relações mútuas. É necessário, por conseguinte, conhecer e entender, reparem bem, conhecer e entender o mundo no qual vivemos, suas esperanças, suas aspirações e sua índole, frequentemente dramática. Escutar, pois, a todo momento os sinais dos tempos à luz do Evangelho, à luz do Espírito Santo, significa conhecer o mundo, de maneira especial o país no qual vivemos com seus desafios, os apelos de Deus para nós e os acontecimentos socioeconômicos, políticos, ecológicos, culturais de cada momento histórico, tendo como mediação as ciências humanas e sociais. Ver, analisar, entender, discernir o mundo e os acontecimentos à luz do Evangelho, tendo como mediação a filosofia, a teologia, julgar e interpretar, comprometer-se com o reino de Deus, a boa notícia de Jesus de Nazaré na história do ser humano e do mundo de hoje. Agir, libertar. Segundo o ensinamento do Concílio Vaticano II e do documento de Aparecida, a Igreja não cumpre sua missão no mundo reafirmando, de maneira abstrata e fora da história, princípios e valores, mas escutando a todo momento, inclusive nas celebrações e homilias, os sinais dos tempos. Um beijo no seu coração.